Oi, gente, bom dia, tudo bem? Nosso devocional de hoje vai estar falando de um versículo que eu acho muito interessante da palavra de Deus e, como todos os outros, como toda a Bíblia, me ensina muito. Que está lá em 1 Coríntios, e a gente vai ler do 26 até o 29. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse versículo, ele fala, o tema dele, o título dele é a vocação dos santos. E na época que essa palavra foi escrita aos Coríntios, né? Dentro da igreja, naquele ambiente ali, existiam pessoas, como fariseus, por exemplo, que eles tinham muita cultura, eles tinham muito entendimento da palavra, eram pessoas inteligentíssimas que tinham estudado em escolas muito boas, como a de Gamaliel, mas na hora deles colocarem a sabedoria espiritual, na hora deles olharem com um olhar de Cristo, um olhar vindo do Senhor, para as coisas à volta deles, eles não sabiam. Por Eles usavam a ganância, eles usavam a vaidade, eles usavam sentimentos que atrapalhavam a visão deles para as coisas que realmente tinham que ser. Afinal de contas, era um ambiente de igreja, né? E hoje o Senhor, ele pede que a gente tenha essa sabedoria de não se enveredar pelas aparências, pelo, pelo bom falar, pelas palavras bonitas. A gente está vivendo um momento de eleição onde a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas, né? E eu acho que essa palavra aqui, ela se encaixa de vários sentidos, porque o tempo que a gente está vivendo hoje, há alguns dias atrás, vieram um enxame assim, de comentários sobre um pastor de uma igreja grande lá de São Paulo, onde ele falava que a Bíblia precisa se renovar, precisa se atualizar. E ele falando heresias. E você sabe que quando o pastor José Cláudio ele me mostrou esse vídeo, a princípio, eu achei que tinha entendido assim o que ele estava querendo falar. Inocentemente, eu achei que ele estava falando com um, uma intenção boa de jogar a Bíblia para os dias de hoje, mas não era isso. Ele estava falando de uma forma tão disfarçada que a princípio eu não percebi. E muitas pessoas não vão perceber. E ele conduzindo tantas ovelhas, como que vão ficar a cabeça dessas pessoas? E quando o Senhor fala aqui, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas para envergonhar os fortes, os humildes e desprezados, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu fico pensando, né, na sabedoria de Deus. A gente vê isso na própria escolha de Jesus, quando tinham tantos, né, tinham mais de 70 lá seguindo ele, e ele observando um por um. A maioria das pessoas que foram escolhidas para caminhar com ele eram pessoas muito simples, eram pescadores, eram pessoas que
aos olhos do povo, aos olhos dos sacerdotes, dos fariseus, eles não davam nada por aquelas pessoas. O próprio Jesus chegou de uma forma tão humilde que conseguiu bagunçar a cabeça deles. Eles achavam que Jesus viria num cargo importante político, ou com umas vestimentas muito chiques, muito bonitas, com as palavras muito rebuscadas de palavras difíceis, e Jesus veio falando as coisas do reino de uma forma tão simples que os mais influentes, os sábios, eles eram confundidos. E o Senhor fala nesse tempo para a gente, que é para a gente não se influenciar com as palavras muito bonitas, com as palavras muito eloquentes. É para a gente ser humilde e simples. E entender que a palavra de Deus, ela não dá muito rodeio, não. Ela fala de uma forma muito simples. E que o que vai fazer diferença na vida da gente é o convívio nosso com Deus, a comunhão nossa com Deus, que Ele sim, porque a gente sabe que não é o homem que convence de ninguém a nada, é o Espírito de Deus que convence. Então, quando você for ouvir uma palavra, quando você for fazer uma escolha, seja na sua vida pessoal, seja agora nas eleições, você peça sabedoria a Deus. E a gente vê também na Bíblia situações onde o Senhor ele fez os líderes e as pessoas simples pensarem de uma forma muito simples para ter as suas conclusões. E uma forma foi quando aquelas duas mulheres se diziam mães daquela criança. E o Senhor falou para aquele líder: coloca as duas aqui. E ele falou que ia cortar aquela criança no meio. E ele viu através da reação da mãe verdadeira, que abriu mão de ser mãe daquela criança para poupar a vida dela, ele viu que aquela mulher estava com a verdade. Então, não se confunda com aparências, não se confunda com palavras bonitas, não se confunda com eloquências no português, mas esteja vigilante quanto à vontade do Senhor para sua vida emocional, sua vida espiritual, suas escolhas, porque a verdade, ela pode vir de uma forma muito simples, ela pode vir de uma forma muito humilde, e às vezes isso pode confundir a gente. Tem uma frase do Augusto Cury que eu sempre falo, provavelmente eu já devo ter falado alguma vez aqui, em algum devocional, que os inteligentes, eles aprendem com os erros, mas os sábios aprendem com os exemplos. E os maiores exemplos da nossa vida, eles estão na palavra de Deus. Então, que nós possamos estar sempre baseados na palavra e na vontade do Senhor para todas as nossas escolhas e para as nossas conclusões também, sobre tudo na nossa vida. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.